Muito bem, boa noite, amados irmãos. É com prazer que estamos mais uma vez reunidos aqui na casa do Senhor para o louvor e a honra do nosso Deus. Queremos também agradecer a presença de muitas pessoas aí que estão online. Sejam muito bem-vindos aqui conosco. Estamos reunidos diretamente aqui de Aracati, na primeira igreja batista regular em Aracati. Nosso tema de hoje que iremos falar um pouco sobre os cuidados do Pai Celeste. Então hoje, dia dos pais, estamos homenageando os pais, falando então sobre Deus como nosso Pai, o cuidado que Ele tem para conosco. Nós devemos então nos sentir muito privilegiados em ter esse Pai tão amoroso e tão cuidadoso juntamente conosco. Antes de iniciarmos, vamos então uma palavra de oração. Maravilhoso Deus, Pai amado, aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos, e desta feita, Senhor, para te louvar e agradecer o teu santo nome. Quero, Senhor, te pedir por cada um que chegou essa noite, para te louvar, para juntos aqui poder te cultuar. Também, Senhor, rogo pela vida daqueles que estão nos seus lares, estão agora participando conosco de forma online. O Senhor esteja juntamente com eles, derramando as suas bênçãos, enviando ao Pai o teu Santo Espírito, dando a cada pai nesta noite a alegria, Senhor, da tua companhia, da tua presença em suas vidas. Venha, ó Pai, abençoar cada um de nós com a porção da tua palavra e possamos, ó Pai, ao término dessa mensagem, ser cheios do teu Espírito e estar prontos a te seguir, obedecendo a tua palavra, obedecendo teus conselhos de Pai, e assim vivendo, ó Pai, vidas que verdadeiramente agradam. Pois em nome de Cristo Jesus, que oramos e agradecemos. Amém. Graças a Deus. Muito bem, a figura paterna é a representação mais próxima que o homem tem de Deus. Sendo assim, todo pai deve sentir-se privilegiado em estar sob os cuidados do Pai. Vejamos esta noite o exemplo de Deus como Pai e tenhamos a satisfação de estar sob esses cuidados. Então, estar abaixo dos cuidados de Deus é um privilégio que nós devemos valorizar. Texto base hoje, apenas esse versículo em João 1, capítulo 1, versículo 12. João, capítulo 1, verso 12, diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creram em seu nome. Então, o texto em João, ele traz uma revelação de que o Filho veio a este mundo, nos primeiros versos, e este Filho veio para nos fazer parte da família de Deus. Quando Jesus veio a este mundo, veio trazendo esta missão de que através dele nós agora podemos fazer parte da família de Deus. Sem Jesus, nós éramos apenas criaturas de Deus, mas com Jesus podemos e nos tornamos filhos de Deus. Aqui o texto eu grifei justamente para ter essa referência, a afirmar isso, né? E o que eu quero afirmar é o que o texto diz, que Ele nos dá poder. Quem é que nos dá poder? O Senhor Jesus. E quando é que Ele nos dá esse poder? Quando o recebemos. E o que seria receber Jesus é justamente quando o reconhecemos como único e suficiente Salvador. É necessário que todo homem reconheça Jesus como enviado de Deus a este mundo para nos trazer vida eterna, porque somente em Jesus alcançamos esta vida. Lá em João 3,16, o texto afirma que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho. A palavra lá usada no texto é unigênito, quer dizer, único, que tem a mesma genética do Pai, é o único que tem o mesmo gênio do Pai. Quando ele fala sobre o homem sendo filho de
é de uma forma diferente, nós vamos ver durante a mensagem. Mas o único Filho de Deus, geneticamente, nessa ideia de genética, é claro, é o próprio Jesus. Mas ele tem o poder, e ele nos dá esse poder de nos tornarmos filhos, se o reconhecermos e o aceitarmos como único e suficiente Salvador. Nossa filiação em Deus não é por mérito, e sim pura graça, que nos alcançou e nos fez reconhecer o tamanho do privilégio. Reconhecer essa paternidade traz consigo a satisfação do cuidado. Então, o que eu queria destacar essa noite aqui é a alegria, a satisfação que podemos ter estando debaixo dos cuidados de Deus, sob o cuidado do Pai. Então, aos cuidados do Pai, nós estamos protegidos. Aos cuidados do Pai, nós temos muitos privilégios. Nós vamos observar essa noite. Vejamos então, o primeiro aqui é a escolha do Pai. Então, como filhos, devemos entender que houve uma escolha. Deus nos escolheu. Em 2 Tessalonicenses 2,13 diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Então, quando Paulo escreve essa carta, a segunda carta que ele escreve aos Tessalonicenses, a igreja em Tessalônica, ele traz essa afirmação de que nós devemos dar graças. O que é isso? Nos alegrar, glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus. Por quê? Justamente pela escolha que ele fez. Porque Deus nos amou, enviando o seu Filho Jesus a este mundo. E por meio de Jesus, nós fomos escolhidos por Deus. Essa escolha aqui, ela traz uma relação, uma ideia de adoção. Então é isso que Deus fez conosco, Ele nos adotou. Eu não sei se alguém aqui, dentre os que estão conosco ou que estão nos assistindo em seus lares, tem essa identificação com a adoção. Se são filhos adotivos ou são todos filhos naturais, eu não sei. Mas aqueles que são filhos adotivos, eles sabem muito bem essa relação de pai, da escolha. Quantos aqueles que estão, por exemplo, em um lar esperando uma adoção, a expectativa, sempre que chega alguém naquele lar, e ele observa e diz: será que é esse que vai me escolher? Será que é esse que vai ser meu pai? Será que é essa que vai ser minha mãe? Então essa relação de expectativa, de espera, desse chamado, dessa escolha, deve ser muito difícil conviver com ela, deve ser até, de certa forma, consumir aquela criança, aquele adolescente que esteja nessa situação. Nós, como criaturas de Deus, aprendemos a viver soltos, aprendemos a viver na independência. E mesmo estando independente, vivendo nesse mundo, sem ter alguém que nos corrija, devemos entender que temos um Pai amoroso que nos escolhe, nos chama para cuidar de nós. Então nós não devemos estar soltos neste mundo, mas sim protegidos, guardados sob a guarda desse Pai amoroso. Então nosso Deus, Ele nos chama, Ele nos escolhe. Como é que isso acontece? Talvez seja a grande pergunta, E aí vem Efésios capítulo 1, verso 5. Ele vos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então, quem é que Deus escolhe para seus filhos? São os mais bonitos? São os mais inteligentes? É o que é mais branquinho, é assim? É o que é mais pretinho, o mais escuro? Não, a escolha de Deus
depende das nossas qualificações. Muito pelo contrário, a escolha de Deus depende da nossa desqualificação. Quando entendemos que nós não merecemos a salvação, é justamente onde Deus trabalha. É justamente aí onde Deus escolhe, toma a decisão de nos levar para junto de si. Aqui fala uma palavra interessante, que é predestinou, que é marcou o destino. Deus, quando nos escolhe, Ele marca o nosso destino. Ele então afirma como será o nosso fim, para onde nós iremos. Então essa escolha que Ele faz para filhos, juntamente com ela vem a escolha para a salvação, o chamado para uma vida eterna ao lado de Deus. Nós iremos habitar com Deus. Então esse é um grande privilégio. Entender a escolha do Pai é uma missão nossa, e devemos entender que esta escolha ela trabalha no nosso interior, no nosso espírito. E quando é que nós sabemos que fomos escolhidos? Quando reconhecemos que somos pecadores e decidimos seguir o caminho de Deus. Decidimos então não mais viver na prática do pecado. Então confessamos os nossos pecados e voltamos para Deus em arrependimento e fé. E ali sim passamos a viver uma vida nova, porque nascemos de novo. E aí vem um novo nascimento. Então é um processo muito interessante, que a proposta de hoje não é falar sobre esse processo, mas que vale muito a pena estudarmos ele mais a fundo. Mas vimos aqui o primeiro passo, que é a escolha do Pai. O segundo são os ensinos deste Pai. Depois que o Pai nos escolhe, Ele passa a nos ensinar. Depende do tempo que você passou longe do Pai, longe desses cuidados do Pai, certamente ficam alguns resquícios do pecado. De vez por outra nós queremos trilhar o nosso próprio caminho, vez por outra queremos tomar as nossas decisões sem a permissão de Deus, ou sem consultar a Deus, se podemos ou não. Então, ouvir os ensinos do Pai, obedecer os ensinos do Pai, são de extrema importância para aquele que quer viver uma vida junto do Senhor. Então, Provérbios 3, o texto que nós lemos hoje, aqui na direção do culto, diz assim: Provérbios 3, 1: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarda os meus mandamentos. É interessante como a influência de um pai é muito forte na vida de uma criança. E quanto mais cedo se ensinar ao filho o caminho correto, a Bíblia diz que desse caminho ele nunca se desviará. Então o provérbio diz: ensina a criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará desse caminho. Isso me traz à memória tempo pouco que eu passei com meu pai. Eu tive 9 anos apenas junto do meu pai. Meu pai morreu, eu tinha de 9 para 10 anos, e foi assim um momento muito difícil da minha vida. Mas é interessante como os ensinos dele ainda estão registrados no meu coração. Eu lembro muito, como se fosse hoje, eu sentado na calçada do quintal lá de casa, e meu pai no quintal junto com o meu irmão mais velho, ensinando vida. Meu irmão ia apresentar-se no exército, meu pai foi militar também, da marinha, e ele ensinando a ordem unida, e ensinando algumas coisas sobre o militarismo. E eu lembro que ele disse isso para o meu irmão, e eu trouxe para mim. Ele dizia assim: meu filho, na vida militar, seja você sempre voluntário, sempre esteja disposto a servir, porque esse é um chamado. E aquelas palavras hoje eu aplico para a minha vida cristã. Eu fui chamado por Deus, eu faço parte de um exército, o exército de Deus. Então eu tenho um compromisso de me voluntariar, de estar sempre disposto a servir a Deus, seja dia, seja noite, seja a qualquer hora. Eu tenho que estar pronto
para servir a Deus. Então esse ensinamento, ouvi meu pai passando para o meu irmão e trouxe então a aplicação para a minha vida. Quantos ensinos, meus amados, nós temos de Deus para a nossa vida? Um pai, em sua sã consciência, ele nunca ensinaria ao filho algo ruim. Tudo que o pai ensina é para o bem da criança, não é verdade? Sempre. Então esse cuidado que o pai tem é o mesmo que o Pai Celeste tem para conosco. E onde encontramos esses conselhos? Como seguir os seus ensinos? Nós temos então um manual. Deus é tão bom que nos deixou um manual da vida, chamado Bíblia. A Bíblia tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, e repleto de conselhos, de ensinamentos, de instruções para os filhos de Deus. Então nós precisamos nos deter, precisamos aprofundar o nosso conhecimento neste manual, para que possamos viver vidas melhores. Assim diz Provérbios 4, verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Então o filho que escuta o conselho do pai terá muitos anos de vida. Mas o filho que é desobediente, o filho que não dá ouvidos à instrução do pai, o resultado da vida dele será abreviado. Ele poderia ter mais anos de vida, mas foi retirado por conta da desobediência. Nós podemos ver isso no enredo de tantas histórias da Bíblia, como por exemplo, destacando aqui a passagem que o povo tinha que cruzar o deserto. Quando Moisés tirou o povo do Egito, resgatou o povo do Egito que estava na escravidão, e então eles tinham que cruzar o deserto até chegar em Canaã. Essa viagem era para durar 40 dias, mas pela desobediência do povo, em não dar ouvidos aos ensinamentos que Moisés trazia diretamente de Deus, do Pai, e aí o que aconteceu? Durou aquela viagem 40 anos. 40 dias para 40 anos. E com isso, muitos dos que saíram do Egito morreram durante essa caminhada e não chegaram à terra prometida. Foram muitos mesmo. Isso é lamentável. Isso nós vemos a abreviação do tempo. Então, como é importante obedecermos. Nós não precisamos nem ir muito longe. Se olharmos ao nosso redor, assistir os programas de TV, principalmente os programas policiais, nós observamos quantos jovens têm perdido a sua vida. 15, 13, 14, 17, 18, 20. Tão jovens, uma vida pela frente, mas não deram ouvidos aos pais, não ouviram os conselhos, e aí enveredaram no mundo das drogas, da prostituição, e aí tanta coisa má que tem nesse mundo. E aí as suas vidas foram abreviadas. Então os ensinos do Pai trazem vida. Assim ele diz também, lá no Salmo 19, diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então assim nós devemos amar os ensinos de Deus. Eu costumo dizer que eu sou de uma fase que eu gosto muito de conversar com pessoas idosas. Eu gosto de ouvir as histórias deles, as suas experiências. Nós aprendemos com as experiências dos outros. Isso é muito bom, isso é muito importante. E cultivar isso dentro do nosso lar também é importante. Falar para os filhos como foi a nossa infância, como foi a nossa adolescência e assim ensiná-los com nossa experiência. Mas a experiência mais perfeita, a experiência mais importante que temos a passar aos nossos filhos são os ensinamentos que vêm do Pai Celestial, que estão nas Sagradas Escrituras. Você possa então
ensinar ao teu filho estas lições de moral e bons costumes. Em terceiro lugar, nós podemos observar a correção do pai. Então aqui nós vimos primeiramente a escolha, os ensinos e agora a correção. O pai, ele corrige a todos os filhos. É interessante como às vezes no lar nós temos aquela ideia assim, ó, o papai privilegia, né, gosta mais de um do que do outro. Então quando vai bater, bate mais do outro. Então às vezes os filhos têm isso, né, joga o pai um contra o outro. Devemos entender que a correção ela é igual para todos, é a justiça, né? E a correção também, além de apresentar a justiça de Deus, a correção apresenta o amor de Deus. Às vezes a gente acha que correção é apenas o castigo, é a dor, é o sofrimento. Mas a correção, na verdade, é uma prova do amor de Deus. É isso. Veja o que diz Hebreus, capítulo 12, dos 5 a 6. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção de quem vem do Senhor, que vem do Senhor, nem desmais quando por ele és reprovado. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Então Deus, por nos amar, Ele nos corrige. Imagina você, vou colocar aqui uma cena, um momento. Imagina você, teu filho com uma tesoura na mão, e aí ele vê um fio de um eletrodoméstico ligado, e ele vai lá com a tesoura para cortar aquele fio. Você, sendo o pai, vai deixar o menino cortar o fio? Vai lá, meu filho, corta esse fio aí para ver o papo. É bonito, chega é azul. É assim que você vai fazer? De forma alguma. Você vai repreender o menino. Não, meu filho. E aí talvez nessa repreensão você precisa até bater na mão dele, tomar a tesoura, e aí dar chacoalhar o menino, né, balançar o menino. Não faça isso, meu filho. Então, a correção é uma demonstração de amor. É o que o texto aqui nos ensina, que nós não devemos desprezar. Quando Deus nos corrige, é uma demonstração que Ele nos ama. E aí, às vezes a gente toma decisões por nosso livre-arbítrio, né, nosso direito de escolha, mas essas decisões, consequentemente, vão trazer, às vezes, uma paga muito dura. E aí Deus, então, nos corrige para que nós não venhamos sofrer essa consequência dura. Como, por exemplo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, quando Deus, através da sua palavra, Ele repreende o nosso pecado, Ele nos apresenta que a nossa prática pecaminosa nos levará ao inferno, e às vezes essas palavras são até ofensivas. Eu confesso que, como pastor, muitas vezes a gente tem que falar coisas que, olhando aos olhos dos irmãos, a gente percebe que não é agradável. A pessoa escuta aquilo e fica chateada, pensa que o pastor está apontando o dedo para ele. Entenda, meu amado, que a palavra ela vem justamente para isso, para nos confrontar. Por isso que ele está dizendo aqui de não menosprezar a correção. Quando você escuta uma mensagem, e essa mensagem ela vem ao encontro do teu coração, né? de contra o teu pecado, né? Confrontando o teu pecado, qual deve ser a atitude do Filho de Deus? É agradecer ao Senhor. Obrigado, Senhor, por me alertar. Obrigado, Senhor, por me ensinar essa verdade. Daqui por diante, eu não vou mais cair neste erro. Essa deve ser a atitude do Filho de Deus, e não aquela atitude de rebeldia, de contrário, de fugir da presença do Senhor. Então o Senhor, Ele ama, e por amar, Ele corrige. É o que diz no verso 6. Porque o Senhor corrige a
Então ele não vai passar a mão na cabeça, ele não vai dizer, não, esse é meu filho, deixa para lá. Não, ele vai corrigir, ele vai nos exortar, ele vai repreender todo o mal da vida dos seus filhos. Esse é o bom pai. O bom pai não é aquele que passa a mão, é aquele que o menino faz uma coisa errada e dá o dinheiro para comprar um sorvete. Não, esse não é um bom pai. Ele está estragando o filho, né? O pai que não corrige o filho, ele futuramente vai ver o seu filho sendo corrigido, provavelmente pela polícia. Ele não recebeu correção em casa, é a polícia lá fora que vai corrigir, porque ele foi criado sem leis, sem limites. E a nossa vida, ela foi criada com limites. Não vivemos uma vida sem limites. Precisamos das limitações. E a correção, ela funciona justamente para isso, para nos dar limites. Meu filho, até aqui. Lembra quando Deus criou o jardim do Éden? Ele criou várias plantas, todas frutificando, mas ele disse que uma dessas plantas, uma árvore que estava no meio do jardim, dela não deveria comer. Isso é o que? Uma limitação. Você pode comer de tudo, menos essa. É um limite. Até aqui é o teu limite. Então você pode ir para lá, mas para cá você não deve vir. Então Deus, ele nos traz esses limites. E esses limites é para entendermos a autoridade dele. Alguém que vive uma vida sem limitação, né, sem essa ideia de ter limites, o que é que acontece? A pessoa vai viver uma vida à margem da lei, né, fora da lei. Porque se existe uma lei, a lei tem que ser cumprida. Você decide viver fora da lei, você tem que pagar com a sua própria vida. Então aí é o que nós vemos muitos que tomam essa decisão, e as consequências é uma vida longe de Deus, e a eternidade, o pior, será também longe de Deus. E penúltimo, nós temos também o cuidado do pai. O pai sabe muito bem o que nós precisamos, não tenha dúvida disso. Às vezes nós pedimos coisas a Deus e aí não recebemos. Aí ficamos questionando, por quê? Por que Deus não escuta a minha oração? Eu sou uma mulher de oração, eu sou um homem de oração. Olha, eu sou um filho obediente, eu estou na igreja todos os domingos, eu dou minhas ofertas. Por que Deus não me escuta? Por que Deus não responde a minha oração? Deus, ele responde a tua oração. O problema é que às vezes não é a resposta que a gente quer ouvir. E aí por isso não dá ouvidos à resposta de Deus. Porque Deus pode responder às nossas orações de 3 formas: dizendo sim, dizendo não e dizendo espera. Muitas coisas que nós pedimos não nos compete, não é para o nosso bem, e Deus não permite. Ele diz não para nós. Outras coisas que pedimos a Deus, nós não estamos preparados para possuir, para ter aquilo. E aí Deus diz, espera, ainda não é a hora, ainda não é o momento, vai chegar a hora certa. E aí a gente precisa aprender a esperar. Mas outras vezes, quando pedimos, de imediato Deus responde. E aí eu te digo, você quer ter as suas orações respondidas sempre com sim? Quem gostaria? Levanta a mão aí, quem gostaria de sempre Deus responder sim para as suas orações? Amém, né? Olha aí. Então algumas pessoas gostariam de receber o sim de Deus sempre. E o que é que deve fazer para ouvir o sim de Deus sempre? Obedecer, mas além disso, é nós aprendermos a pedir as coisas conforme a vontade de Deus. O problema é que a gente pede as coisas conforme a nossa vontade. Pai, eu quero isso, mas será que isso é bom para mim? A gente tem que lembrar o Senhor, eu quero isso, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Isso nos traz a lembrança justamente a oração de Jesus, lá no Getsemane, quando ele estava prestes a passar pela crucificação. Ele pediu assim ao Pai: Pai,
se possível for, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade, mas sim a tua, Senhor. Então, naquele momento, Jesus reconhece que a vontade de Deus é mais importante do que a dele. E às vezes a gente prioriza tanto a nossa vontade, a gente coloca isso como determinação para a vida. Eu quero, eu determino, Deus tem que me dar. Talvez você vai sofrer muito se você levar nessa direção a sua vida. Isso nos faz entender como uma criança que está no supermercado, e aí você vai empurrando o carrinho, o menino vai pegando as coisas, colocando no carrinho, o pai tirando, e aí o menino começa a berrar, eu tenho que levar, e se deita no chão, começa a bater as pernas. Ali é rebeldia, né? E às vezes a gente cresce, mas ainda quer agir como criança, quer agir como uma criança rebelde, que não quer ouvir os conselhos do pai, que não sabe esperar o tempo de Deus. A gente quer tudo ao nosso tempo. Devemos entender que Deus, Ele tem um cuidado para conosco, e Ele vai dar justamente aquilo que nós precisamos, e não aquilo que nós pedimos. Veja o que diz Mateus 7, do 7 a 11: Pedi e dar-se-vos-á, buscar e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abre-se-lhe-á. Ao qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais no céu, dará boas coisas aos que lhe pedem. Uma criança, aí a imagem de uma criança aí, tomando aí a mamadeira, né? Ele pediu o pai para botar Coca-Cola nessa mamadeira. O pai vai botar? Se for o pai nécio, né? Sem compreensão, ele sabe que refrigerante não vai fazer bem para a criança, principalmente nessa idade, em que está tomando refeições ainda mingau, né? Leite, essas coisas. Ele não está pronto para receber. O organismo dele aquilo é muito forte, química muito forte, para jogar dentro daquela criança. Então o pai não deve dar. E o texto está dizendo aqui que a gente pode pedir a Deus, peça, mas Ele vai dar conforme a sua vontade. Ele vai dar o que nós precisamos, não aquilo que nós pedimos, porque nós não sabemos pedir. Porque quando pedimos as coisas a Deus, geralmente é para esbanjar. Nós temos hoje, vivemos os dias de hoje, uma cultura, né, do ostentar, a ostentação. A gente nunca está satisfeito com o que tem, sempre pede mais, sempre quer mais. Deus dá uma coisa para nós, nós reclamamos. Não era isso que eu queria assim, assim. Então a gente precisa ser mais grato a Deus. E a ideia aqui, o texto, é de que esse filho que pede ao pai, ele sabe que o pai vai dar o melhor. Então por isso que ele diz: se você que é pecador, você que é falho, você sabe dar boas coisas para o teu filho, quanto mais o Pai Celestial. Então, você dá tudo que teu filho pede? Acredito que não. Se você faz isso, você está errando, você está pecando. Nós precisamos dar aos nossos filhos aquilo que eles precisam: uma boa alimentação, uma boa vestimenta, uma boa educação, uma boa cultura, um bom lazer. A gente deve nutrir os nossos filhos com coisas boas. Assim Deus tem nutrido a nossa vida espiritual. Deus tem nutrido a nossa vida aqui neste mundo também, com boas palavras, bons conselhos, com uma boa direção, com uma boa alimentação espiritual. Nós devemos nos apropriar disso, ser grato a Deus por isso, estar feliz dia após dia pelo que Deus tem feito em nossa vida. E por último, já falamos um pouco, mas reforçando a vontade do Pai. Então o filho
precisa ouvir e obedecer à vontade do Pai. A vontade de Deus é interessante, a Bíblia nos apresenta que ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita, boa e agradável. Então, essa vontade ela é perfeita para o Pai, como também é perfeita para nós. Na nossa cultura, eu fico imaginando, né? Eu não tive muita oportunidade na minha infância de estudar, de me aprofundar no conhecimento dos estudos. Eu tive que trabalhar cedo, a partir dos 10 anos de idade. Meu pai morreu, eu tinha 9, com 10 já tinha que trabalhar para ajudar em casa. Minha mãe ficou viúva com 5 filhos, então tinha que ajudar. E aí eu fazia de tudo, vender din-din, catar lata na rua, o que tinha para fazer eu fazia para trazer dinheiro para casa, para ajudar nas despesas do lar. E aí, consequente a isso, a gente vai deixando os estudos de lado, porque o que trazia recursos para casa era o trabalho e não os estudos. Então foi uma escolha que eu tomei na minha vida e hoje eu arco com as consequências. Mas a minha vontade é que meus filhos não passem por isso, porque eu sei que eu estou vivendo hoje poderia estar numa situação bem melhor. Eu estou reclamando que poderia ser melhor se eu tivesse me capacitado mais através do conhecimento dos estudos. Então o que tem hoje a oferecer aos nossos filhos é o nosso melhor, e o melhor que nós temos é uma boa educação, é levar os nossos filhos a estudar, a se aprimorar, a ser melhor do que os pais. Essa deve ser a visão da grande maioria dos pais. A cultura que nós vivemos hoje já tem uma visão mais ampliada disso. No passado não, a cultura era eu trabalho nisso, meu filho vai trabalhar nisso. Então uma pessoa que era da roça, os filhos todos trabalhavam na roça, né? Tinha muito dessa ideia de passar o conhecimento e permanecer naquilo. Hoje não, hoje nós vemos e queremos e desejamos sempre o melhor para os nossos filhos, para que eles não padeçam ou passem necessidade que você em algum momento da vida passou. Então, vendo isso, a gente trazendo essa aplicação para a vida espiritual, Deus também deseja o melhor para nós. Deus não deseja que os seus filhos vivam uma vida medíocre, vivam uma vida de lamentações. Deus quer que os seus filhos vivam uma vida de alegria, de contentamento. E aí, como é que a gente pode passar para os filhos isso? Então, os pais aqui da terra, eles proporcionam a oportunidade para que os filhos desenvolvam mais do que eles. O nosso Pai Celeste, da mesma forma, nos proporciona essas oportunidades. A oportunidade que você pode dar ao seu filho de servir a Deus na igreja. Isso é muito importante. Culturalmente, a gente vê quanto a gente dá importância para que os nossos filhos tenham uma profissão. Meu filho vai ser médico, a minha filha vai ser dentista, ou a outra coisa aí que ela desejar, mas almejamos uma profissão elevada, uma profissão boa, algo que tenha a segurança. Mas quando voltamos para a vida espiritual, será que almejamos para os nossos filhos também o serviço de Deus? A obra missionária, o pastorado? A gente deve nutrir os nossos filhos com essas ideias. Essa semana eu estava vendo o Facebook, uma pessoa postou assim: você é da geração que brincava de fazer culto? Eu não fui dessa geração porque eu tomei a minha decisão lá de Cristo com 20 anos de idade. Mas eu via meus primos que eram evangélicos desde criança fazendo esse tipo de brincadeira. Às vezes eu ficava assistindo, né? Eu era apenas ali um visitante naquela congregação de brincadeira. Então eles sentavam, faziam ali os louvores para pregar. Era muito interessante. Hoje as crianças não têm mais esse desejo de fazer parte do culto. Se a gente chama uma criança para vir aqui à frente, ela fica com vergonha, encapulado. Mas é interessante, irmãos, como a igreja, ela nos ajuda para a vida.
vida, porque aqui nós aprendemos a perder essa vergonha, essa inibição, somos inimigos. E a primeira coisa, uma das primeiras coisas que eu aprendi com o Evangelho foi que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Eu fiquei preocupado, porque eu era muito tímido. Para poder namorar com a minha esposa, eu pedi a prima dela para conversar com ela, né? Para dar ali o meio de campo, né? Me ajuda aí, como é que eu chego lá, como é que eu falo e tal. Então, tão tímido que eu era. E aí eu entendo que no meio cristão a gente às vezes afasta os nossos filhos do convívio da igreja, da participação. Eles devem aprender. A Bíblia lembra quando Jesus estava caminhando e os discípulos afastavam as crianças querendo chegar até Jesus e os discípulos afastando. O que foi que Jesus disse para eles? Deixai vir a mim os pequeninos, porque é deles o reino dos céus. Jesus disse: vocês não tornarem-se iguais a eles, como crianças, vocês não herdarão o reino dos céus. Então é importante que a gente ensine os nossos filhos o prazer, a alegria de louvar a Deus, de estar servindo, de contribuir. Isso é muito bom. Disse que uma vez o pai não ia para a igreja, mas mandava o filho. E aí ele deu 2 moedas para o filho. O filho está aqui, 2 moedas. Vá lá, uma é para a oferta e outra é para você tomar um sorvete na volta. Aí o filho foi lá, brincando com as moedas dentro do bolso. E aí quando de repente ele puxa a moeda e uma cai e sai rolando e cai na boca de lobo, no esgoto. E aí a criança bota a mão na cabeça e diz: oh meu Deus, logo a moedinha da oferta. Ainda bem que a sorvete ficou. Então, se fosse uma criança que já tivesse amor pela obra, ele teria dado aquela oferta que tinha ficado no bolso para o Senhor, e a do sorvete ele receberia em casa quando chegasse e pedisse ao pai. Não é verdade? Então é isso que a gente precisa passar para as crianças, a importância das coisas de Deus. E o pai, ele tem uma vontade, ele quer que essa vontade seja cumprida em nossa vida. Vejamos. Assim pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então vamos entender primeiro que não é a vontade de Deus. O que não é a vontade de Deus é que os seus filhos pereçam, morram ou passem necessidade. Porque perecer aqui tem os 2 sentidos: passar dificuldade ou morrer. Então a vontade de Deus não é essa. Ele quer que a gente viva bem, viva satisfeito, viva alegre, viva contente. Então a gente deve obedecer essa vontade, deve seguir essa vontade. E como é que eu sigo essa vontade? Ouvindo as suas palavras, obedecendo seus conselhos, pedindo coisas que sejam de conformidade com a vontade dele. E Mateus 5, verso 48: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Então, outra vontade de Deus para a nossa vida é a perfeição. Ah, pastor, nesse mundo não há ninguém perfeito, certo? É verdade. Mas porque eu não sou perfeito, isso não quer dizer que eu vou me acostumar, ou eu vou usar isso como desculpa para viver na prática do pecado. Eu devo lutar contra o pecado. O apóstolo Paulo, ele diz que ele prosseguia em direção à perfeição. Não que ele tivesse alcançado, mas ele prosseguia. Olha, eu prossigo para o alvo, para a soberana vocação de Cristo Jesus. Então, ele entendia que a salvação ela é única, é uma vez só. Mas a nossa santificação ela é progressiva. Eu devo ser mais santo hoje do que eu fui ontem. Amanhã eu devo buscar a santidade maior do que eu encontrei hoje. Então buscar essa santidade é aproximar-se de Deus. Quanto mais próximo da luz eu estou, mais longe das trevas. Porque o pecado nos leva para as trevas.
o pecado nos separa de Deus. Se Deus é luz, o pecado leva para as trevas. Então Ele quer nos ocultar de Deus, nos esconder de Deus. Eu devo deixar a prática do pecado, buscando a santificação. Então, essa perfeição traz aí uma ideia de santificar-se, de estar cada dia mais próximo de Deus. E quanto mais próximo de Deus eu estou, mais parecido com o Pai eu ficarei. Você já deve ter ouvido aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Filho de Deus é o quê? É Deusinho. Então, se nós somos filhos de Deus, devemos parecer com o Pai, não é verdade? Mas somos adotivos, mesmo assim. Quantos filhos adotivos nós olhamos assim, não acreditamos, esse menino adotivo mas parece tanto com vocês, porque o convívio atrai, o exemplo atrai, né? As palavras ensinam e os exemplos atraem. Se você dá um bom exemplo, aquele filho vai copiar. Nós temos um bom exemplo de Deus para copiar? Muitos. Então vamos seguir esses bons exemplos. Vamos seguir a Deus. E certamente teremos uma vida bem melhor. Concluindo então. Que honra é poder se espelhar em Pai assim. Obrigado, Pai, por me escolher. Hoje e sempre te amarei e por ti viverei. Assim, todo filho que te ama jamais o abandonará. Você crê nisso, meu irmão? Se você ama a Deus, você jamais vai se afastar desse Pai. Jamais. Então se apegue a Deus. Busca o Senhor. E Ele só tem o melhor para te dar. Êxodo 20, verso 12, um dos 10 mandamentos do Senhor, que diz o seguinte: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Honra aqui os pais terrenos, né, terrestres, mas devemos honrar também o nosso Pai celestial. Essa honra deve ser maior. Honrar a Deus acima de todas as coisas. Então, quando honramos ao Senhor, entendemos que Deus, Ele é soberano da nossa vida, Ele é importante para a minha vida, eu preciso estar debaixo dos cuidados deste Deus. Então, isso é maravilhoso, porque nós vamos, através desse cuidado, vamos aprender a honrar também os nossos pais aqui na terra, vamos aprender a obedecê-los, vamos aprender a ouvir os seus conselhos. Que Deus assim, meus amados, a sua soberana vontade conceda a cada um de vós que possamos andar em conformidade com a palavra de Deus e tenhamos o privilégio, a alegria de estar debaixo dos cuidados de Deus. Que Deus esteja segurando a vida de cada um de vós em suas mãos, protegendo todo mal, porque da mão do Senhor ninguém pode arrebatar. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Quero, Senhor, nesta noite agradecer-te pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu favor em nossas vidas. Quero te pedir, ó Pai, por cada filho teu aqui presente, como também aqueles que estão em seus lares, nos assistindo através das redes sociais. Pai querido, visita cada um, protege, acampa os teus anjos, coloca-os, ó Pai, todos em tuas mãos, e não permita, Senhor, que o mal, o mundo, o encantamento pelas coisas deste mundo nos afaste da tua presença, mas que o nosso viver seja uma constante na tua presença e possamos, Senhor, viver hoje e sempre, louvando e glorificando o teu santo nome. Ó Pai, abençoa o nosso lar, nossa família, abençoa cada pai, ó Pai. Hoje, aqui, homens que representam então o Senhor aqui na terra. Que o nosso exemplo, que as nossas palavras e conselhos sejam baseados na tua palavra. Que a cada dia possamos amar os nossos filhos, cuidando deles, protegendo, alimentando com aquilo que eles precisam. Ó Pai, assim
possamos ser bons pais aqui nesta terra. Assim eu te peço por cada pai aqui nesta igreja, como também de todos que estão nos escutando esta noite. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém.